Bom dia. Primeiro, quero agradecer à Associação Brasileira de Psiquiatria pelo convite que me fez para algo tão honroso, né? Dar os parabéns por esse curso e dar os parabéns também para quem está assistindo. Eu achei super legal você estar aqui conosco. É um sábado de manhã e você preocupado em ver como é que vai ser essa campanha de Setembro Amarelo, está aqui para aprender a falar o melhor. Eu vou manter esse tema, né, do que a gente pode entender de hotline, o que é a hotline, o que melhor pode ser trazido a respeito de hotlines. Esses são os meus conflitos de interesse, e essa sou eu, né? E eu quero começar com uma informação que é muito difícil para todo mundo, é muito difícil. Às vezes, a gente quer fazer o bem, mas nem sempre o nosso desejo de fazer o bem resulta em algo que realmente vai ajudar. Eu trouxe esse carro capotado. Se eu, você, estivéssemos dentro desse carro capotado, alguém que a gente ama muito, o que a gente gostaria de fazer? Bom, nosso primeiro ímpeto é tirar a pessoa do carro, arrancar ela dessa posição e tentar socorrer com rapidez. Mas isso a gente entende tecnicamente hoje, a partir de vários estudos, que não vai dar certo. A possibilidade de uma pessoa ser arrancada desse carro pode lesar, por exemplo, a coluna dessa pessoa e ela ficar paraplégica, tetraplégica ou ter outras lesões. E ao invés de ajudar, a gente está piorando uma situação já delicada. Numa situação drástica como essa, o que a gente faz é chamar uma equipe especializada, que em geral é o SAMU, às vezes os bombeiros, que tem um jeito certo de tirar uma pessoa de uma situação de urgência e emergência. E eu queria trazer para vocês uma comparação a respeito de que nós temos hoje de linhas de telefones, de chats, de conversas que se propõem a prevenir suicídio e que nós, estudando, nós comparando serviços, né, descobrimos que não há chance alguma de dizer que esses meios de comunicação, telefônicos, chats, que eles funcionem. Não dá para fazer essa mensuração. Então, eles se propõem a evitar suicídio, mas eles não conseguem provar que funcionam. Por outro lado, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a partir de estudos, de técnicas, de investimento de cientistas, pesquisadores, conseguiu fazer um levantamento a partir da literatura mundial do que acontece em outros serviços para fazer uma proposição do que seria tecnicamente e cientificamente comprovado de resultados positivos. Bom, primeira coisa, quando você liga para um desses serviços, que obviamente eu não vou dizer o nome, porque eu tenho que fazer propaganda, né? Ou você procura um chat, o tempo de espera costuma ser muito prolongado. E esse tempo de espera, a pessoa que está em risco de morte, ela não tem. Ela não pode esperar 20 minutos, meia hora, 40, sabe-se lá quanto tempo, para que ela seja escutada e uma ação de proteção para ela seja oferecida. Precisamos de serviços que tenham uma resposta breve. E essa abordagem, quando a pessoa começa a ser atendida, quando o solicitante entrou em contato, digitou, entrou em contato, precisa também ter um tempo de ação. Então, a gente precisa de respostas breves, tanto para a outra pessoa, o técnico lá do outro lado, atender com brevidade, quanto organizar o atendimento de forma objetiva, né, com humanidade, com respeito, com a personalização do atendimento, claro, isso não se perde, mas com objetividade para trazer uma resposta que realmente beneficie o solicitante, o demandante, que às vezes está em risco de morte. Hoje, quem atende nesses serviços são pessoas ou voluntárias ou conselheiros que não têm treinamento ou os treinamentos não capacitam de fato esses indivíduos a lidar com essas circunstâncias que envolvem risco de morte.
Alguns desses serviços têm treinamentos que duram 60 horas aproximadamente, eles fazem reciclagem, mas não tem como comparar com o que é de fato necessário. E o que é necessário? Os outros colegas trouxeram, a gente precisa de uma equipe treinada, especializada em prevenção de suicídio, em abordagem técnica, formada. Trouxeram psiquiatra, óbvio, né? Para organizar, inclusive, a equipe, psicólogos, enfermeiros. Antônio Geraldo trouxe também os profissionais outros, desde nutrição, desde assistentes sociais, principalmente assistente social para essa situação de urgência e emergência, é muito importante de fato, mas a gente só pode falar o que a gente descobriu fazendo uma avaliação cientificamente, né? E aconteceu de nossos estudos não encontrar os assistentes sociais, mas que faz parte de uma equipe que aqui no Brasil vai fazer todo sentido, né? Essa equipe tem que ter uma capacidade de fazer uma triagem técnica do risco envolvendo o indivíduo. Precisa ter uma avaliação de risco. Qualquer pessoa que procura um atendimento de urgência e emergência, seja telefônico, seja numa porta de emergência de UPA, no melhor hospital que existe no Brasil, a equipe de enfermagem vai fazer uma triagem. Às vezes eles colocam até uma pulseirinha verde, amarelo, vermelho no nosso punho, que é para a gente poder ser avaliado, e o atendimento vai variar conforme essa triagem. Só uma equipe bem treinada pode fazer essa triagem adequadamente. Hoje, esses serviços que dizem salvar vidas, que dizem que ajudam as pessoas a não morrer por suicídio, atendem os solicitantes, e o solicitante permanece anônimo, ele não precisa dizer o nome, não precisa dizer onde ele está, e o atendimento também é sigiloso. Não existe registro desse atendimento. Porém, se você não registra, você não dá a oportunidade de resgate desse indivíduo, que busca, ou por telefone, ou por chat, ou por qualquer outro meio, um aplicativo, um contato, está pedindo socorro. Está naquele momento da ambivalência da pessoa que tem a intenção de morte, mas também ainda tem a força da vida lhe resgatando, a força do desejo de viver lhe resgatando. Quando ele busca esse atendimento, ele quer ser socorrido. Não podemos privar essa pessoa que ainda tem força para buscar socorro do atendimento adequado, da possibilidade dela ser socorrida. E não há identificação de quem busca o apoio do socorro, mas você tem, por um outro lado, a não identidade e nem registro de quem presta o atendimento. Quando você tem alguém que está prestando atendimento de uma forma também sigilosa, anônima, de certa forma, esse atendimento acaba facilitando abordagens inadequadas, abordagens não necessária tecnicamente, porque tecnicamente não tem como ser adequado, mas pode haver abusos. Nós temos registros na internet, por exemplo, buscar no Google, fazer um levantamento de abusos, inclusive sexuais, de pessoas vulneráveis, fragilizadas e que buscaram esses serviços e acabaram sofrendo uma violência sexual, né? Já por outro lado, o que a gente precisa é que exista uma vinculação de trabalho, uma responsabilidade técnica de quem vai fazer o atendimento dessas urgências e emergências, e que permita, inclusive, a possibilidade de notificação, porque com notificação a gente consegue fazer seguimento dos casos. Mais uma vez, se não há identificação de risco e não há triagem, a gente não consegue levar o indivíduo para a abordagem adequada. Às vezes, como disse outro colega, o Dr. Baldassara, a gente precisa fazer uma orientação para um ambulatório, às vezes a gente orienta um familiar que precisa ser direcionado para conduzir o seu ente para um ambulatório, mas às vezes a gente precisa de cuidado imediato. E se a gente não dá esse cuidado imediato
não lança a mão de uma equipe de resgate imediatamente, nós perdemos vida e nós não temos oportunidade de brincar com a vida dos outros. Nós precisamos fazer medicina de qualidade, precisamos fazer saúde mental de qualidade. A psiquiatria tem capacidade de fazer uma avaliação do que é melhor e tecnicamente, cientificamente. Por isso, precisamos lembrar que é necessário capacitação técnica para triagem e identificação de risco que possibilite o envio de equipes emergenciais. Mais uma vez, a gente precisa observar a identidade desse indivíduo, precisa saber onde ele mora, precisa fazer a identificação de quem está ao lado dele, precisa orientar quem está ao lado desse indivíduo a respeito dos riscos ambientais, precisa orientar as pessoas como conduzir, para onde conduzir. Então, precisamos ter capacidade de direcionamento para socorro imediato. Hoje, esses serviços que dizem ajudar as pessoas que apresentam risco de morte por suicídio não estão integrados a redes de saúde. Mas é necessário que estejam, sim. É necessário que essas pessoas possam ser direcionadas desde um hospital geral após uma intoxicação exógena, a um hospital psiquiátrico ou emergência psiquiátrica, até ambulatórios de saúde mental. As pessoas precisam e merecem, e tem por direito legal, a gente tem lei que determina isso, precisa estar vinculado a uma rede de serviços de saúde mental. Isso pode ser no SUS, isso pode ser na iniciativa privada, na rede complementar de saúde. Não é um problema se for na rede complementar de saúde, mas precisa haver essa integração de serviços. Quem busca atendimento precisa saber e ser orientado que mais adiante ele vai contar com uma equipe em algum lugar para continuar fazendo os cuidados necessários. Nos serviços atuais, o atendimento acaba assim que você desliga o telefone, assim que você fecha seu chat. Comprovadamente, não é o que traz resultado. A gente precisa ter segmento dos casos após o atendimento em pronto-socorro, quando há o direcionamento desse indivíduo para um pronto-socorro, precisa ligar de volta para ele, alguns dias, olha, como é que você está? Como está passando? Existe até um tempo pré-determinado, aproximadamente 20 minutos, numa ligação, para saber como está esse indivíduo. Precisa ligar para ele, resgatar esse indivíduo em busca ativa, e saber, olha, você está se tratando? Você continua com pensamentos ruins? Como está essa organização do seu tratamento? Não pode deixar um indivíduo que está em risco de suicídio solto, ele precisa estar inserido numa rede de saúde mental. Além disso, os serviços que nós temos hoje, que dizem ofertar prevenção de suicídio, eles são divulgados nas redes sociais, redes grandes, Facebook, Instagram e outros, né? Inclusive sob orientação do Ministério da Saúde, da OPAS, da Organização Mundial de Saúde. Porém, não existe nenhuma forma de provar que esses serviços funcionam. Não é possível mensurar a capacidade de atendimento, não é possível mensurar quantas pessoas acabam atentando contra si quando estão esperando esse atendimento. E as pessoas, nós temos também, por outro lado, em redes sociais, os indivíduos. Então, você que está me ouvindo agora, que numa ótima intenção, se propõe a ajudar as pessoas no privado. Principalmente quando chega o Setembro Amarelo, às vezes acontece de as pessoas se sensibilizarem e promoverem, olha, me procura para a gente conversar na minha rede social está aberta, no privado também, para que a gente converse a respeito do que você está passando, né? Ao contrário, o que precisamos fazer é que as redes sociais e os indivíduos, pessoas como você que está ouvindo agora esse curso, indiquem o momento certo de procurar atendimento médico ou orientar a busca de hotlines com capacidade de triar e atender às urgências.
Vamos lembrar, nós temos tecnologia, nós temos um cenário hoje de comunicação dinâmico, nós temos um cenário que precisa funcionar ao favor da vida. E estar a favor da vida é usar a rede social para multiplicar a informação tecnicamente adequada. Então, nunca se disponha a resolver uma emergência médica em rede social. Se por acaso alguém que você gosta muito, alguém que está ao seu lado, ou você verifica, nem conhece a pessoa, mas você observa que ela está com características de que, de repente, pode ser um infarto, pode ser um derrame, alguma coisa está acontecendo, ela queixa de coisas que parecem graves e que pode, inclusive, levar à morte. O que você faz? Chama ela para o privado para conversar? Não, né? Você dá um abraço, fala, olha, estou aqui para te ouvir. Não, você age com rapidez. Você ajuda essa pessoa a buscar atendimento médico. E você não usa a rede social para alongar o tempo de busca que essa pessoa vai ter para um serviço de saúde adequado. Isso pode comprometer a vida. Além disso, quando alguém se dispõe a fazer uma escuta, principalmente quando não tem capacidade técnica nenhuma para isso, mesmo para quem tenha capacidade, mesmo para o psiquiatra, para o psicólogo, às vezes é muito difícil lidar com essas situações. A gente precisa ter uma formação muito sólida, muito firme, precisa ter retaguarda. E às vezes acontece da gente se machucar se não tem essa retaguarda. Quando alguém do outro lado fala, eu quero morrer, e acaba se machucando, e você está disponível para ouvir uma pessoa se machucar, você se machuca afetivamente junto com ela. E não precisa disso. Da mesma maneira que você não resolve um infarto, você encaminha a pessoa para o serviço de emergência para resolver um infarto, você vai fazer em relação ao risco de suicídio. Então, vamos lembrar, é triste o que eu vou dizer, é difícil, mas boa intenção não necessariamente vai dar certo. E, em geral, não dá. Boa intenção é bom para quando você quer doar sangue. Vai doar sangue, doe órgãos, ótimo. Mas boa intenção não vale sem técnica. Para ter eficácia, precisa de técnica. E hoje, os serviços de atendimento, de urgência, de teleatendimento, de chats que se prontificam a resolver os riscos de suicídio, eles não têm capacidade técnica para isso, certo? O slide está bem feio, bem riscado, que é para chamar a atenção. Não vamos usar a rede social do jeito errado, tem um jeito certo para isso. Bom, nesse momento, nós não temos uma hotline tecnicamente adequada no Brasil. E o que a gente vai fazer? Vai fazer aquilo que é mais próximo do tecnicamente desejável, que é ligar para o SAMU 192. Temos uma emergência, SAMU 192. E agora eu quero encerrar agradecendo mais uma vez por quem está assistindo e lembrar que atuar na campanha do Setembro Amarelo é também defender os melhores recursos, inclusive a implantação dos melhores recursos que salvem de fato vidas. E, mais uma vez, mantendo aí a mãozinha no SAMU, no celular, quando acontecer uma situação adversa, a orientação que você vai dar, a orientação que você vai aprender nesse curso é buscar o SAMU 192. Se não é possível direcionar o indivíduo em risco para uma avaliação médica por meios próprios, busque SAMU 192. Dentro de todas as dificuldades, de treinamento, ainda é o melhor do que temos. Não vamos perder tempo com outras alternativas, porque isso pode custar a vida de alguém. Obrigada.